Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta na Loteca sem antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência e dizer que estamos ao vivo no YouTube da Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para você não perder nada da nossa programação. Também estamos ao vivo no Facebook Rádio AE, siga a nossa fanpage lá no Face e também pelo aplicativo da Antena Esportiva disponível para download na Google Play. E convido você a nos seguir também nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram, muito importante, que a gente está chegando a quase 2.000 seguidores. Então siga a gente para a gente alcançar essa marca. Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes da gente falar do concurso deste final de semana, tem uma dica importante para você. É apostar na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode seguir as dicas que a gente oferece no Lotecando para fazer as suas apostas lá também. Você escaneia o QR Code que está no canto direito da sua tela para você acessar a Bet Nacional de forma rápida e fácil. E na hora de você fazer o seu cadastro, é só você colocar o código de afiliado BEAntena para nos fortalecer. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou, aqui dá jogo! O profeta chegou! O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Antes da gente falar do concurso 1049 da Loteca, que vai correr neste final de semana, aviso que o Lotecando, nesta quinta-feira, excepcionalmente, está sendo exibido mais cedo, porque daqui a pouquinho, coladinho com o nosso programa, você vai acompanhar as emoções de Bahia e Volta Redonda. É o voltaço rumo às oitavas de final da Copa do Brasil. E eu vou contar essa história daqui a pouquinho ao lado do Rodrigo Goniades. Então não perca aqui no som da Antena Esportiva, Bahia e Volta Redonda. Agora sim vamos falar da programação do concurso 1049 da Loteca, com jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Você vai apostar seguindo as nossas dicas. Mas antes, vamos ditar para você toda a programação. Jogo 1, Palmeiras e Corinthians. Jogo 2, Coritiba e São Paulo. Jogo 3, Fortaleza e Fluminense. Jogo 4, Tombense e Atlético Goianiense. Jogo 5, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Jogo 6, Santos e América Mineiro. Jogo 7, Atlético Mineiro e Atlético. Jogo 8, Novo Horizontino e Sport Recife. Jogo 9, Flamengo e Botafogo. Jogo 10, ABC e Ceará. Jogo 11, Cuiabá e Grêmio. Jogo 12, Internacional e Goiás. Jogo 13, Londrina e Criciúma. E jogo 14, Vasco da Gama e Bahia. Vamos começar a analisar todos esses jogos a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Começando pelo jogo 1, Palmeiras e Corinthians, que se enfrentam neste sábado às 6h30 da tarde no Allianz Parque pela rodada 3 do Brasileirão Série A.
O Palmeiras é o quarto colocado com 4 pontos e o Corinthians é o 14º com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Verdão empatou com o Vasco da Gama no Maracanã em 2-2, enquanto o Corinthians tropeçou, perdeu lá em Goiânia para o Goiás pelo placar de 3-1. No meio de semana, pela terceira fase da Copa do Brasil, jogos de volta, o Palmeiras empatou com o Tombense em 1-1 e o Corinthians venceu o Remo por 2-0 e se garantiu nas oitavas de final nos pênaltis. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras conseguiu 3 vitórias e 2 empates, e o Corinthians, que vai procurar um novo treinador, pois o Cuca pediu demissão, tem 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Palmeiras tem 90% de aproveitamento e está invicto diante da torcida, enquanto o Corinthians, como visitante, tem um aproveitamento baixo de apenas 33%. As probabilidades indicam 49% de chances de dar coluna 1, 29% de chances de coluna do meio e 22% de chances de coluna 2. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 12 partidas, atuando em casa pelo Brasileirão Série A. Além disso, o Palmeiras defende uma invencibilidade de 6 clássicos, atuando como mandante contra o Corinthians por todas as competições. É uma invencibilidade, é um tabu que o Palmeiras vai defender e já dura desde 2019. Já o Corinthians sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 partidas, atuando como visitante pelo Brasileirão Série A. Por outro lado, o Timão venceu apenas 2 dos últimos 10 clássicos contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Coritiba e São Paulo. Sábado, 4h30 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 19º com 0 ponto e o Tricolor é o 9º com 3 pontos ganhos. Na rodada passada, o Coritiba foi superado pelo Fortaleza em casa por 3-0 e o São Paulo, pelo mesmo placar, venceu o América Mineiro em casa. Pela Copa do Brasil, no meio de semana, jogos de volta da terceira fase, o Coritiba perdeu para o Sport Recife por 2-0 fora de casa e se despediu da competição, e o São Paulo foi até Itu e bateu o Ituano por 1-0, avançando na competição nacional. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba conseguiu 2 empates e 3 derrotas, vem de um jejum de vitórias, enquanto o São Paulo, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, sendo 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Coritiba tem 57% de aproveitamento e o São Paulo, como visitante na temporada, tem 70% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para o Coritiba, 31% de chances de empate e 47% de chances de vitória para o São Paulo. Isso porque o Coritiba sofreu apenas uma derrota nas últimas 8 partidas, atuando como mandante pelo Brasileirão Série A. Derrota esta sofrida na rodada passada para o Fortaleza. Mas o Coritiba amarga um jejum de 5 duelos sem vitória como mandante contra o São Paulo. Isso vem desde 2015. Já o São Paulo venceu 4 nas últimas 6 partidas como visitante por todas as competições, ou seja, mais da metade. E o tricolor paulista sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 duelos contra o Coritiba, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 3, Fortaleza e Fluminense. Sábado, 4h30 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o terceiro colocado com 4 pontos e o Fluminense é o líder com 6 pontos, ou seja, 2 equipes que começaram muito bem o Brasileirão Série A 2023. Na rodada passada, o Fortaleza bateu o Coritiba fora de casa por 3-0 e o Fluminense, em casa, no Maracanã, venceu o Atlético pelo placar de 2-0. No meio de semana, pela terceira fase da Copa do Brasil, o Fortaleza despachou o Águia de Marabá do Pará por 2-0 e o Paysandu foi a vítima do Fluminense, 3-0. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza conseguiu
4 vitórias e um empate, e o Fluminense vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Como mandante na temporada, o Fortaleza tem 83% de aproveitamento e o Fluminense como visitante em 2023 tem 70% de aproveitamento. As probabilidades indicam 20% de chances de vitória para o Fortaleza, 31% de chances da partida terminar empatada e 49% de chances de vitória para o Fluminense. Agora a gente vai saber por que desse favoritismo para o tricolor das Laranjeiras. O Fortaleza defende uma invencibilidade de 7 partidas, atuando em casa pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Fortaleza amarga um jejum de 5 duelos sem vitória, atuando como mandante contra o Fluminense, em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Já o Fluminense defende uma invencibilidade de 9 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, ou seja, desde a temporada passada, e o Flusão sofreu apenas uma derrota nos últimos 8 duelos contra o Fortaleza, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 4, Tombense e Atlético Goianiense. Sábado, 6h15 da tarde, no Soares de Azevedo, pela rodada 3 do Brasileirão Série B. Muito bem, o time mineiro é o 7º colocado com 3 pontos e o Dragão é o 5º com 4 pontos ganhos. Na rodada passada, o Gavião Carcará venceu o Ituano em casa por 3-0, enquanto o Atlético Goianiense, também jogando em casa, venceu o CRB por 2-1. O Tombense, diferente do seu rival no final de semana, jogou no meio de semana pela Copa do Brasil e empatou com o Palmeiras em casa em 1-1. Com o resultado, o Tombense deu adeus à Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Tombense conseguiu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, enquanto o Atlético Goianiense vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Como mandante na temporada, o Tombense acumula 66% de aproveitamento, enquanto o Atlético Goianiense, como visitante na temporada, tem 60% de aproveitamento. As probabilidades indicam um duelo equilibrado, tendendo para o empate. 32% de chances de dar coluna 1, 38% de chances de coluna do meio e 30% de chances de vitória para o Atlético Goianiense, que ocupa a coluna 2. O Tombense sofreu apenas uma derrota nas últimas 20 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B. Além disso, o time mineiro venceu apenas uma das últimas 8 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Por outro lado, o Atlético Goianiense amarga um jejum de 2 partidas sem vitória, atuando como visitante por todas as competições. Tombense e Atlético Goianiense jamais se enfrentaram na história, portanto, este é mais um duelo inédito, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo 5, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Sábado, 6h30 da tarde, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Touro Louco é o 7º colocado com 4 pontos e a Raposa é a 12ª com 3 pontos. Na rodada passada, o Red Bull Bragantino empatou com o Cuiabá na Arena Pantanal em 1-1, enquanto o Cruzeiro recebeu o Grêmio e venceu por 1-0. O Red Bull Bragantino já caiu fora da Copa do Brasil, portanto teve a semana inteira para se preparar, visando o duelo do final de semana. Já o Cruzeiro entrou em campo pela Copa do Brasil, ficou no empate em 0-0 com o Náutico e, com isso, conseguiu a classificação para as... Na verdade, o Cruzeiro venceu o Náutico. Só uma informação aí a ser corrigida, o Cruzeiro venceu o Náutico, daqui a pouco a gente traz aí o placar da partida. Nos últimos 5 jogos, o Red Bull Bragantino conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta, enquanto o Cruzeiro, nos últimos 5 compromissos, conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Foram 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Red Bull Bragantino tem 81% de aproveitamento,
enquanto o Cruzeiro, atuando fora de casa na temporada, tem 43% de aproveitamento. As probabilidades para este jogo 5 do concurso 1049 da Loteca são de 39% de chances de coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 27% de chances de vitória para o Cruzeiro na coluna 2. Só corrigindo o placar do jogo entre Cruzeiro e Náutico no meio de semana, vitória da Raposa por 2-0. Muito bem, o Red Bull Bragantino venceu 5 das últimas 6 partidas como mandante, atuando por todas as competições. E o Cruzeiro saiu derrotado nas últimas 3 partidas como visitante por todas as competições. Mais um duelo inédito. Red Bull Bragantino e Cruzeiro jamais se enfrentaram na história, portanto, o Red Bull, desde que comprou o Bragantino, jamais enfrentou o Cruzeiro. Este vai ser o primeiro duelo na história entre as duas equipes. Jogo 6, Santos e América Mineiro. Sábado, 6h30 da tarde, na Vila Belmiro, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Santos amarga a zona de rebaixamento, é o 17º com 1 ponto ganho, e o América Mineiro é o lanterna, com 0 ponto. Na rodada passada, o Santos ficou no 0-0 com o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, e o América Mineiro perdeu fora de casa para o São Paulo por 3-0. Pela Copa do Brasil, as duas equipes se deram bem, se classificaram para as oitavas de final. O Santos bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0 em casa, e também em casa o América Mineiro venceu o Nova Iguaçu por 5-0, jogo, claro, que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Para você que ficou a ver navios, tem aí no card para você clicar e acompanhar toda a narração do jogo pela rádio SCA de Belo Horizonte, inclusive agradecendo aí a toda a equipe da SCA e ao chefe Antônio Elvésio Mateus. Nos últimos 5 jogos, o Santos conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o América Mineiro vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Santos acumula 66% de aproveitamento, e o América Mineiro, como visitante, tem 43% de aproveitamento. As probabilidades indicam 40% de chances de vitória para o Santos, 29% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o América Mineiro. Vamos ver o próximo slide com mais dicas para este jogo 6. O Santos venceu apenas uma das últimas 8 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. E o Santos venceu apenas um dos últimos 6 duelos contra o América Mineiro. Já o América Mineiro venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições. E o Coelho venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Santos. Ou seja, teve 10 duelos entre as duas equipes lá em São Paulo, e o América Mineiro venceu apenas 2 em toda a história. Jogo 7, Atlético Mineiro e Atlético. Sábado, 9 da noite, na Arena Independência, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Galo é o 16º com 1 ponto e o Furacão é o 11º com 3 pontos. Na rodada passada, o Atlético Mineiro ficou no 0-0 com o Santos fora de casa, e o Atlético perdeu para o Fluminense no Rio de Janeiro por 2-0. No meio de semana, pela Copa do Brasil, as duas equipes conseguiram a classificação. O Atlético Mineiro empatou com o Brasil de Pelotas lá no Rio Grande do Sul em 1-1, enquanto o Atlético venceu o CRB por 2-1 e garantiu a vaga nos pênaltis. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Mineiro conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Galo vem de um jejum de 4 jogos sem vencer, enquanto o Atlético vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Atlético Mineiro tem 76% de aproveitamento, assim como o Atlético atuando como visitante. Probabilidades para este jogo 7. 39% de chances de coluna 1,
32% de chances de coluna do meio e 29% de chances de coluna 2. Isso porque o Atlético Mineiro venceu 4 das últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. E o Galo venceu 5, metade dos últimos 10 duelos como mandante contra o Atlético por todas as competições. Por outro lado, o Atlético venceu apenas uma das últimas 12 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A, e o Furacão venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Atlético Mineiro válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 8, Novo Horizontino e Sport Recife. Domingo, 3h30 da tarde, no Jorge de Biase, pela rodada 3 do Brasileirão Série B, a segundona nacional. Muito bem, o Tigre é o 9º colocado com 3 pontos e o Leão é o 15º com 0 ponto. O detalhe a respeito do Sport Recife é que a equipe pernambucana vai estrear no final de semana. Isso porque não jogou as primeiras rodadas por conta de compromissos válidos pelo Campeonato Pernambucano e pela Copa do Nordeste. Na rodada passada, o Novo Horizontino bateu o Juventude por 1-0. Já o Sport Recife fez a última partida neste meio de semana, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e venceu o Coritiba por 2-0, avançando para as oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe da cidade de Novo Horizonte, no interior paulista, conseguiu 2 vitórias. Derrota, vem com uma invencibilidade de 3 jogos, enquanto o Sport Recife vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Novo Horizontino está invicto, tem 83% de aproveitamento, e como visitante em 2023, o Sport Recife tem 64% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chance de coluna 1, 40% de chances de coluna do meio e 32% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Novo Horizontino sofreu apenas uma derrota nas últimas 8 partidas como mandante, válidas pelo Brasileirão Série B. No entanto, o Novo Horizontino jamais venceu o Sport Recife em toda a história. Foram 2 jogos entre as equipes com 1 empate e 1 derrota, ou seja, uma vitória do Sport. Já o Sport Recife venceu apenas uma das últimas 15 partidas como visitante pelo Brasileirão Série B, e o Leão jamais venceu o Novo Horizontino atuando como visitante na história do duelo. No único jogo que aconteceu entre essas equipes lá no Jorge de Biase, a partida terminou empatada. Jogo 9, o clássico da rivalidade entre Flamengo e Botafogo. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Pois bem, o Flamengo é o 8º colocado com 3 pontos e o Botafogo começou muito bem. É o vice-líder com 6 pontos. Está separado pelo líder Fluminense através dos critérios de desempate. Na rodada passada da Série A, o Flamengo perdeu fora de casa para o Internacional por 2-1 e o Botafogo venceu o Bahia fora de casa por 2-1. O Flamengo, no meio de semana, goleou o Maringá pelo placar de 8-2 e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. E o Botafogo recebe o Ipiranga nesta quinta-feira para decidir o futuro na Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Botafogo vem de 5 vitórias nas últimas 5 partidas. Como mandante na temporada, o Flamengo tem 83% de aproveitamento e como visitante, o Botafogo é incômodo, tem apenas uma derrota e 73% de aproveitamento. As probabilidades indicam 28% de chances de vitória para o Flamengo, 30% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Botafogo. Isso porque o Flamengo venceu apenas uma das últimas 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. No entanto, o Flamengo venceu 8 dos últimos 10 clássicos contra o Botafogo por todas as competições. Já o Botafogo sofreu apenas uma derrota
nas últimas 9 partidas, atuando fora de casa pelo Brasileirão Série A, e o Fogão venceu apenas 4 dos últimos 35 clássicos contra o Flamengo, válidos pelo Brasileirão Série A. Jogo 10, clássico nordestino entre ABC e Ceará. Domingo, 6 da tarde, no Frasqueirão, pela rodada 3 do Brasileirão Série B. O Elefante é o 19º com 0 ponto e o Vozão é o 20º com 0 ponto, duas equipes que começaram muito mal a Série B do Brasileirão. Na rodada passada, o time potiguar perdeu em casa para o Vitória por 3-0, enquanto o Ceará foi goleado, vamos dizer assim, pelo Guarani em casa por 3-0. O Ceará já está fora da Copa do Brasil, portanto não tem compromisso no meio de semana, enquanto o ABC visita o Grêmio ainda nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o ABC conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Foram 3 derrotas do Elefante nos últimos 3 jogos, enquanto o Ceará vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, o que culminou com a demissão do técnico Gustavo Morinigo e a contratação do Eduardo Barroca. Como mandante na temporada, o ABC tem 79% de aproveitamento, enquanto o Ceará, como visitante na temporada, tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam uma dor de cabeça para você marcar seu volante. 36% de chances de dar coluna 1, 31% de chances de dar coluna do meio e 34% de chances de dar coluna 2. Isso porque o ABC saiu derrotado nas últimas 2 partidas como mandante por todas as competições. E o ABC amarga um jejum de 6 duelos sem vitória contra o Ceará, jejum que vem desde 2015. Já o Ceará venceu apenas uma nas últimas 6 partidas como visitante por todas as competições, e o Ceará defende uma invencibilidade de 4 duelos atuando fora de casa contra o ABC, uma invencibilidade que vem desde 2015. Jogo 11, Cuiabá e Grêmio. Domingo, 6h30 da tarde, na Arena Pantanal, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Dourado é o 15º com 1 ponto e o Tricolor Gaúcho é o 13º com 3 pontos. Na rodada passada, o Cuiabá recebeu o Red Bull Bragantino e empatou em 1-1, enquanto o Grêmio visitou o Cruzeiro e perdeu por 1-0. O Cuiabá teve a semana livre para treinar. O time matogrossense foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, enquanto o Grêmio recebe o ABC na Arena do Grêmio nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Grêmio vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota também, só que o Grêmio vem de 1 vitória e 1 derrota nos últimos 2 jogos, já o Cuiabá vem de um jejum de 2 jogos sem vencer. O Cuiabá, que está invicto como mandante nesta temporada, 88% de aproveitamento contra 64% de aproveitamento do Grêmio atuando como visitante em 2023. De acordo com as probabilidades, 20% de chances de coluna 1, 39% de chances de dar coluna do meio e 41% de chances de dar coluna 2, ou seja, as porcentagens indicando coluna do meio ou coluna 2. Isso porque o Cuiabá sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 16 partidas, atuando em casa pelo Brasileirão Série A. E o Cuiabá jamais venceu o Grêmio na história do duelo. Por outro lado, o Grêmio venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições, e o Tricolor Gaúcho venceu 3 dos 4 duelos contra o Cuiabá em toda a história. Jogo 12. Internacional e Goiás. Domingo, 6h30 da tarde, no Beira-Rio, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 6º colocado com 4 pontos e o Esmeraldino é o 10º com 3 pontos. Na rodada anterior, o Inter bateu o Flamengo por 2-1, jogando diante da torcida, enquanto o Goiás
também vem de vitória. Bateu o Corinthians na Serrinha por 3-1. O Inter visita o CSA nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, enquanto o Goiás não teve compromisso neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o time comandado pelo técnico Mano Menezes vem de 3 vitórias e 2 empates, ou seja, vem de uma sequência invicta, enquanto o Goiás vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Inter está invicto e 80% de aproveitamento na conta, enquanto o Goiás, como visitante, tem 48% de aproveitamento nesta temporada. As probabilidades indicam favoritismo para o Internacional. 47% de chances de dar coluna 1, 33% de chances de dar coluna do meio e 20% de chances de dar coluna 2. Isso porque o Internacional defende uma invencibilidade longa, de 14 partidas atuando em casa pelo Brasileirão Série A. E o Internacional venceu 6, mais da metade, dos últimos 10 duelos contra o Goiás por todas as competições. Já o Goiás saiu derrotado nas últimas 3 partidas que fez fora de casa pelo Brasileirão Série A, e o Esmeraldino venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Internacional, isso contando duelos válidos por todas as competições. Jogo 13, Londrina e Criciúma, segunda-feira, 4 da tarde no Estádio do Café, pela rodada 4 do Brasileirão Série B. Mas aí você vai me perguntar, Maicon Santos, por que os técnicos da Caixa Econômica Federal colocaram na grade de programação da Loteca jogos de segunda-feira? Porque segunda-feira é feriado, é dia do trabalhador. Então, como não vai haver expediente na Caixa Econômica Federal, eles resolveram colocar os jogos de segunda-feira como este, Londrina e Criciúma. O Londrina é o 13º colocado com 3 pontos, e o Criciúma é o terceiro com 6 pontos ganhos. Na rodada passada, o Tubarão perdeu para a Chapecoense por 3-0 na Arena Condá. E o Criciúma bateu a Ponte Preta na casa da Macaca por 2-1. O Londrina visita o Vitória nesta sexta-feira pela 3ª rodada. E o Criciúma recebe o Avaí também na sexta-feira. Nos últimos 5 jogos, o Londrina conseguiu apenas 1 vitória e 4 derrotas. Vem de uma sequência ruim. E já o Criciúma, pelo contrário, vem de uma sequência de 4 vitórias e 1 derrota. Sequência de 4 vitórias construída nos últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Londrina tem 43% de aproveitamento. E o Criciúma, como visitante, tem 58% de aproveitamento. Apesar de ter apenas 1 derrota, o Tigre tem um aproveitamento mediano porque empatou muito fora de casa nesta temporada. Então, de acordo com as probabilidades, temos aí 22% de chances de dar coluna 1, 50% de chances de coluna do meio e 28% de chances de dar coluna 2. O Londrina venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como mandante por todas as competições. E o Londrina marca um jejum de 6 duelos sem vitória contra o Criciúma. Jejum que vem desde 2019. Por outro lado, o Criciúma venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições. E o Criciúma venceu 2 dos 9 duelos como visitante contra o Londrina em toda a história. Vamos analisar o jogo 14, Vasco da Gama e Bahia. Segunda-feira, 8 da noite, em São Januário, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Tá aí, mais um jogo do trabalhador. O Cruz Maltino é o 5º colocado com 4 pontos e o Tricolor é o 18º com 0 pontos. Na rodada passada, o Vasco empatou no Maracanã com o Palmeiras em 2-2 e o Bahia, na Arena Fonte Nova, recebeu o Botafogo e se deu mal, perdeu por 2-1. O Vasco, já eliminado da Copa do Brasil, não tem compromisso no meio de semana, ao contrário do Bahia, que recebe o Volta Redonda
daqui a pouquinho aqui no som da Antena Esportiva. Não perca, coladinho com o Lotecando, Bahia e Volta Redonda. Nos últimos 5 jogos, o Vasco da Gama conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Bahia vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Bahia vem de 2 derrotas nos últimos 2 jogos. Como mandante na temporada, o Vasco da Gama tem 55% de aproveitamento e o Bahia, como visitante, tem 51% de aproveitamento. As probabilidades indicam 50% de chances de vitória para o Vasco da Gama, 26% de chances de dar empate e 24% de chances de vitória para o Bahia. Isso porque o Vasco da Gama amarga um jejum de 3 partidas, sem vitória como mandante por todas as competições. E o Vasco da Gama venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Bahia por todas as competições. Já o Bahia venceu apenas 2 das últimas 6 partidas como visitante por todas as competições. E o tricolor baiano defende uma invencibilidade de 2 duelos como visitante contra o Vasco da Gama em partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Muito bem, acabamos então por aqui a análise dos 14 jogos do concurso 1049 da Loteca, desejando a você boa sorte e que você, neste feriadão, possa comemorar com as nossas dicas os 14 pontos aí, o acerto dos 14 jogos da Loteca e faturar, quem sabe, o prêmio máximo. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando. O nosso programa, na quinta-feira que vem, volta no seu horário normal, às 7 da noite, no YouTube, no Facebook Rádio AE e no aplicativo da Antena Esportiva na Google Play. Fiquem agora com Bahia e Volta Redonda. Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. É o voltaço rumo à conquista de glória nacional. E tem que passar pelo Bahia para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil, tá certo? Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até daqui a pouco! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.